você cita o holociclo. E assim, eu particularmente vejo o papel do holociclo como muito sério e importante no desenvolvimento, né, do inversor como um todo. Por mais que ali seja, né, a base ali os léxicos, mas eu vejo que mexe com todos os atributos ali conscienciais, né? E assim, a gente já não tem mais o professor Valdo, né, aqui nessa dimensão, mas eu particularmente considero o holociclo como a possibilidade da pessoa sentir um cheiro, né, do que era a energia do professor Valdo. Então, eu queria assim, que você pudesse falar um pouco, se você tem uma relação com o holociclo, porque eu particularmente tive grandes insights ali profundos e que me ajudaram a fazer assim a tomada de decisões e de rumos bem importantes, né, na minha relação com o holociclo. Você pode falar um pouco da sua relação com o holociclo, como é? Qual a sua visão sobre isso? Bom, então, eu vejo, assim, a questão do holociclo muito séria, em relação a esse processo de dicionarização cerebral do intermissivista, porque, o holociclo, ele vai abarcar, assim, ele vai abranger, assim, grande parte do conhecimento que a gente tem, né, na dimensão intrafísica aqui. Então, para o intermissivista que vem aqui e ele não ter que, vamos botar assim, reinventar a roda, ele tem o holociclo ali para que ele possa aprofundar no que já tem escrito, publicado, que ele possa fazer a sua pesquisa mais extensiva, assim, em relação ao tema de pesquisa, e dessa forma aprofundar, qualificar e ver em que ele pode contribuir, né? Porque às vezes, muitas vezes, por exemplo, a pessoa ela faz uma determinada pesquisa e propõe uma determinada ideia que ela acha que é nova, mas alguém já propôs ali aquela ideia e que se ela tivesse tido contato com aquilo antes, ela poderia agregar muito mais assim no, vamos botar assim, no tijolinho acima do que remontar um tijolo que já estava ali, né, na verdade. E aí eu vejo que isso é bem importante assim nesse sentido. E assim, a minha relação com o holociclo, eu não tive a oportunidade ainda, nessa vida intrafísica, de conhecer fisicamente, né, o professor Valdo, então eu não saberia dizer assim das energias ali do processo do holociclo, mas imagino que sim, que deva ser. Mas eu vejo assim que eu tive uma relação assim com a Biblioteca de Alexandria, né, lá no passado, né? Não nessa vida, no passado. E aí, o holociclo, eu não sei por quê, assim, mas ele me lembra muito essa questão da Biblioteca de Alexandria. Ainda não pesquisei, porque são temas de pesquisa, assim, que eu coloquei um pouco mais à frente, né? Tenho que resolver algumas coisas antes. Mas eu vejo que a minha relação com o holociclo é através dessa questão da Biblioteca de Alexandria, fazendo essa relação aí com o processo do holociclo. Ok, Viviane, podemos passar então? Então, passar para a Gisele? Camila, aqui na sua página 2, na interaciologia, você traz a segunda interação, a interação reciclagem intraconsciencial, vocabulário pessoal. E quando eu li isso daqui, eu lembrei logo do vocabulário religioso. Eu acho que muita gente vem da religião, né? E mesmo quem não estava tão inserido no ambiente religioso, em algumas mesologias, em algumas regiões do país, esse vocabulário religioso é muito presente em praticamente qualquer exclamação tem um viés religioso ali, tá? Gente que é do Nordeste tem muita coisa. Então, eu queria saber como é que você pensa isso. Se vai acontecendo uma substituição gradual, se por um tempo esses dois vocabulários eles acabam coexistindo, se tem que ter uma medida mais destrutiva desse vocabulário religioso. Queria ouvir um pouco de você. Então, essa questão da reciclagem, refletindo no vocabulário pessoal, né? Eu vejo assim que a questão do
do vocabulário, ela é como se fosse um reflexo, ela é como se fosse assim, a ponta do iceberg da sua intraconsciencialidade ali, né? O que manifesta, o que está mais assim na frente. É o vocabulário pessoal que você vai utilizar ali, vai manifestar. E essa questão da reciclagem, eu penso que é algo que, assim, é a minha visão, tá? Nesse momento evolutivo agora, mas é algo que tem que vir de cá para cá e não daqui para cá, porque a mudança daqui para cá é uma mudança superficial, ela não vai no, na intraconsciencialidade muitas vezes, ela fica aqui. Então, por exemplo, você ficar se policiando para não usar a palavra X, palavra Y, muitas vezes é um processo assim menos eficaz do que se você olhasse para sua intraconsciencialidade e visse quais traços que estão te levando a utilizar aquele vocabulário religioso, aquele vocabulário místico. Por exemplo, também fala muito dessa questão do gênero neutro, do vocabulário machista, né? Mas assim, a sociedade ela é machista. Não vai adiantar você mudar o vocabulário e que não vai adiantar vir de cá para cá, sabe? Tem que mudar de cá para cá e vai ser um reflexo ali da questão da intraconsciencialidade das pessoas, eu vejo assim, tá? E a questão novamente aqui dos neologismos, né? Ajudando na reciclagem. Então, quando você faz o curso intermissivo, você tem aquela reciclagem mais profunda, porque você faz aquela visão, aquela cosmovisão, né, de toda a, a sua vida, todas as suas vidas, a sua serexologia, a questão lá do, como posso dizer, do aprofundamento, né, do seu presente, passado e futuro. Você vai ter aquela cosmovisão que vai te permitir uma reciclagem maior e vai te permitir, vai te dar bagagem para você compreender ideias mais avançadas. E aí, quando você vem aqui no intrafísico, que você tem contato com aquele neologismo, com aquele dicionário, é como se despertasse essa ideia inata que você traz e que você não sabia nomear, que você não sabia explicar muito bem, que você não tinha linguagem, né? Não tem ainda dicionário cerebral para manifestar aquela ideia. Então, você faz um processo de consolidação da recim, mas que foi de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu vejo assim, tá? Ok? Podemos passar então para o Felipe? Camila, eu achei muito bacana e até esse ponto que a Gisele trouxe, né, vocês estavam discutindo sobre o processo dos neologismos, esse viés da reciclagem, né, de dentro para fora, na construção, na, 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 na reciclagem das palavras, né, do léxico mental, né, do dicionário cerebral. E aí você coloca ali na legislologia a lei do maior esforço na autorrenovação dos dicionários cerebrais aplicada desde a juventude. E aí eu queria ver se você pudesse ampliar um pouquinho essa ideia, como que é isso desde da juventude? Como que funciona esse processo, assim, se você puder contar um pouquinho da tua experiência? Então, essa é a questão do maior esforço na renovação dos dicionários cerebrais. É a questão de você estudar. Assim, então, por exemplo, você está se propondo a vivenciar o paradigma consciencial ali, né? Ser voluntário da conscienciologia, dar aula sobre aquelas ideias. Você já leu os tratados que tem sobre aquela ciência que você está se propondo a dar aula? Que muitas vezes as pessoas elas começam, elas aderem, vamos botar assim, à conscienciologia, começam a dar aula de conscienciologia e ela não leu ali o básico, né? Que são os tratados que fundamentam aquela ciência. Então, é importante a pessoa ter essa, para ela mesma, né, essa lei do maior esforço na renovação dos dicionários cerebrais. Então, ela lê o que tem de mais avançado ali dentro daquela ciência que ela está se propondo a dar aula, que ela
que ela está se propondo, não só da aula, mas aqui ela está se propondo a vivenciar na vida dela, para ela ter essa fundamentação, para ela ter esse dicionário cerebral, pelo menos a parte teórica, para que ela consiga colocar em prática, né? Então, eu penso assim. Outro ponto também, né? Porque não é só a leitura, né? A leitura, ela ajuda e muito, assim, nessa, né? Na aquisição do conhecimento, mas tem uma parte fundamental que eu vejo que também, que é a autorreflexão, né? Tem Sim, em alguns lugares agora, nos tratados, eu não lembro em qual agora, que é falado bastante sobre a autorreflexão de 5 horas, e que é uma técnica que ela ajuda muito no processo de Recins, né? Ela ajuda muito na construção de sinapses para efetuar essas reciclagens mais profundas, né? Porque sem a sinapse fica difícil, não tem essa recim, né? Fica algo mais superficial, né? Então, só complementando, né, esse processo da autorreflexão, não sei como que você vê isso também. sim, eu estava lendo, não lembro onde, sobre a autorreflexão de 5 horas, e aí o Valdo traz que ele coloca assim: não há conflito que resista a uma reflexão com autodiscernimento durante 5 horas. Então, isso é muito sério, porque se todos os conflitos eles são resolvidos com uma autorreflexão de 5 horas com autodiscernimento, então é só a gente fazer, né? Tem que botar em prática. Então, penso justamente isso aí, bem nessa linha que você colocou. É importante a teoria, é importante a reflexão, é importante colocar os conceitos na prática, para daí a gente consolidar as sinapses, né? Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se interessa em saber mais sobre a técnica da inversão existencial, siga a Assimvex nas redes sociais.